Paz do Senhor novamente. Amém. Estamos aqui reunidos com o objetivo de conhecer mais do Senhor. E isso é possível através da sua santa e bendita palavra. Falamos antes do intervalo qual era o 9º mandamento. E agora nós vamos falar o que exige o novo mandamento, uma instrução aos pais. Em especial, Vales e Ingrid. Enquanto se permitir brinquedos com as crianças, elas não vão entender e não vão sossegar. Por mais que seja um caminho amargo, é um caminho que tem que se passar. Porque senão a pessoa ela vai procurar algum entretenimento na igreja e nunca vai ter. Nunca vai ter. Igreja não é lugar de entretenimento, não é hora. Isso aí tem que ser falado em casa e não deve ser trazido, tá? A menos que a criança ela seja uma criança pequenininha, entendeu? Tipo Heloísa que não entende, mas dali para cima, falou já, esquece. O que exige o 9º mandamento? O 9º mandamento exige a conservação e a promoção da verdade entre os homens. E essa primeira parte, ela fala em especial em relação à proclamação do Evangelho. Nós temos que conservar a palavra de Deus dentro dos ditames e do que é a palavra de Deus. E nós temos que falar para as pessoas, a tempo e fora de tempo, a respeito dessa verdade. E também devemos exigir a manutenção da nossa boa reputação e a do próximo, especialmente como somos chamados a dar um testemunho. Nossa vida tem que ser uma vida que espelhe a palavra de Deus. Quando as pessoas te veem na rua, no salão de beleza, no bar, no restaurante, as pessoas elas veem você de que maneira? Uma pessoa que dá testemunho de Cristo ou que não dá testemunho de Cristo, que é algo que de vez em quando a Ingrid fala comigo, que é uma das preocupações dela, que as pessoas olhem para ela e vejam Cristo. Será que você se preocupa em as pessoas como elas devem ver a você? Qual é o critério? O cristão deve ter um critério firme para não se deixar enredar pelos rumores maledicentes em relação a outras pessoas. Se você não tiver a sua vida alicerçada nas Escrituras Sagradas, você vai permitir que o que as pessoas falam mude o seu pensamento, o seu jeito de agir. Não que nós tenhamos que ter um pensamento que a gente não muda. Não é isso. O nosso cristianismo ele é dinâmico. Nós temos que estar sempre avaliando o cristianismo nosso e trocando as verdades que não são tão verdades assim por verdades mais verdadeiras. Esse é a condição da santificação progressiva. E se você não tem o teu coração firmado nas Escrituras, as coisas que as pessoas falam, elas vão influenciar suas decisões. E a gente vê isso claramente no Salmo número 1. Abra aí rapidinho. Salmos 1. 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele vem falando sobre essa possibilidade de você estar trocando a verdade por mentira. Primeiramente, você se detém no caminho dos pecadores, você passa a ouvir o que eles falam. Além de ouvir, em vez de você ouvir, passar batido, você se assenta. Aquilo começa a virar uma coisa frequente. Você passar a ouvir é uma coisa, outra coisa é você se sentar para ouvir. Aquilo começa a ficar uma coisa frequente. Aquela que era verdade, ela passa a ser uma verdade que ela é questionável em relação àquilo que está sendo falado novamente. E aí você, além de se deter no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Ou melhor, desculpa, volta. Primeiro, não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, ouvir a voz, a palavra distorcida. Não se detém, para ouvir. E no terceiro contexto, você se assenta e passa a ser uma nova verdade para você. Cristianismo, apesar de ser algo dinâmico, você tem que saber o que entra na sua vida em relação a ensinamentos e conhecimentos, independente de quem fala, independente da situação que seja.
O cristão deve ter um critério firme para não se deixar enredar pelos rumores maledicentes em relação a outras pessoas. Mas, por outro lado, não se deve amedrontar, nem permitir que seu julgamento seja tolhido pelo temor infundado do mandamento. Aí eu fico pensando, eu fico em duas vertentes. Ou eu sou uma pessoa que sou aberto a qualquer tipo de besteira, ou sou uma pessoa que eu sou totalmente radical e não ouço nada, como eram os fariseus. Eles eram tão firmados nos ensinos que eles achavam que era verdade, que o que aconteceu? Aquelas pessoas, elas tinham o coração endurecido e não conseguiam ouvir a verdade do Evangelho. O Evangelho era falado e eles não conseguiam, porque a mente deles estava cauterizada. Você tem que ter o discernimento para ser maleável quando tem que ser maleável, e o endurecido em relação àquilo que você tem que ser endurecido. Efésios 4, 25. Pedro. Por isso, deixando a mentira, falei cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A nossa vida é uma vida de mentira, deixa a mentira. Não só deixa a mentira, como fala a verdade. Não basta você deixar de mentir, você tem que passar a falar a verdade. Não basta você deixar de dar um mau testemunho, você tem que dar um bom testemunho. E as pessoas acham que simplesmente a condição de você ficar neutro, está tudo certo. Você não pode estar em cima do muro. Não existe um crente café com leite. Ou você é, ou você não é. A passividade nunca é a solução para o cristão. E é a decisão de muitas pessoas. Eu prefiro ficar quieto, aí eu me expressar e gerar confusão. A meu papel como pastor é exatamente esse, gerar confusão. Trazer para você um pensamento diferente daquilo que você está tendo e falar para você, esse caminho está errado. Mesmo que seja um caminho mais agradável. Deus está em constante movimento nas obras da sua providência. O cristão tem um mandato cultural, que é o nosso relacionamento com o próximo, a cumprir nesse mundo. O testemunho de Cristo deve ser prestado em tempos oportunos ou não. Eu tenho que falar do amor de Cristo. E eu tenho que demonstrar este amor, quer as pessoas gostem, quer as pessoas não gostem. Quer as pessoas aceitem ou não aceitem. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Já era. Já, tá lá, já. 4, 2. Pregar a palavra. Pregue a palavra. Insista. Insta. Não é Instagram não, tá? Ó, até o Instagram tá aqui. Quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. A coisa mais tranquila que deveria ser para mim era isso. Eu deveria ficar calmo, entendeu? Você está fazendo o que você quer, eu deixo você fazer. Vamos ficar todo mundo faz. Tranquilo, entendeu? Deixar ali a cadeirinha lá do Felipe e da Raíra então vazia ali, a melhor coisa, não mexe não. Deve ter tido algum problema, deve ter acontecido alguma coisa, mas eu não posso deixar de falar. Eu já mandei uma mensagem para eles aqui. Cadê vocês? É o que a palavra está falando. 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, mas faça isso com o quê? Amor. Com paciência. Porque cada um de nós tem um tempo certo para mudança. Não é que nem o bolo sol ou o bolo lá da Sadia que você pega e coloca lá na forma, não sei o que lá, e você bate tanto tempo, coloca no fogão, por tanto tempo é temperatura tal e está pronto. Não funciona assim. Nós somos diferentes. Cada um cresce numa medida diferente. Alguns precisam de mais fermento, outros precisam sovar mais, né? Sovar, ué. Entendeu? Pegar massa e sovar mais, entendeu? A Esther é uma que você precisa sovar mais. Sova, entendeu? Acho que tá bom, não, precisa sovar mais um pouquinho, né? Ele tem, eu não. A promoção da verdade na igreja. Isso é algo
extremamente preocupante e que nós temos que tomar muito cuidado. O que você tem ouvido? Aonde você tem ouvido? É de acordo com as Escrituras? Se não é, sai fora. Inclusive daqui. Se você começar a ver coisas que não estão nas Escrituras, começar a inventar que você vai ter que vir de roupa branca, começar a inventar uma coisa ou outra, o cabelo tem que ser desse jeito, se a mulher usar calça, ela vai para o inferno. Quando você começar a ouvir essas coisas, ou coisas mais, sim, cuidado, se vê que é bem delicada, mas está fora, pega o bico. Que é exatamente a promoção da verdade na igreja. As falsas doutrinas e falsos mestres devem ser denunciados com coragem e determinação. Mas não quer dizer que você tem que ficar arranjando confusão para todo lado. Um pastor amigo meu ligou para mim e falou assim: olha, eu fui chamado para uma palestra assim, assim, assado, para confrontar uma pessoa que fala tal coisa. Eu falei, cara, a primeira coisa que você não tem que fazer, confrontar. Você vai lá e fala do amor de Deus. Entenda que a visão dessa pessoa é uma visão humanista, não é a visão do cristianismo. Se você quiser discutir cristianismo com um não cristão, ela não vai entender. Então, fale do amor de Deus. Use a linguagem universal do amor. E se a pessoa falar uma abominação, você vai concordar com ela dentro da visão dela. Olha, dentro da visão do que você acredita, tem um problema com isso. Mas, dentro da visão cristã, é assim. Para que a pessoa entenda que você não está atacando ela. Simplesmente você está dizendo que aquilo não é correto dentro daquilo que nós acreditamos. Então você não tem que falar que homossexualismo, você não tem que falar que isso é pecado para eles, tem que falar que segundo a visão de Cristo, segundo as Escrituras é assim. Mas se a pessoa ela quer viver a vida dela, deixa ela viver. Você não tem que se meter em relação a isso. As falsas doutrinas e falsos mestres devem ser denunciados com coragem e determinação, pois um pouco de fermento leveda a massa toda. Então cuidado com o que você tem ouvido. Às vezes você ouve uma coisinha que é bobinha e aquilo ali vem bagunçar todo o seu cristianismo. Cabe ao cristão julgar com um critério rigoroso as pessoas que falam e falam o que falam. Será que aquela pessoa ela está falando a verdade? Eu pesquiso, eu vou buscar o entendimento, mas será que isso aí realmente é válido? Será que eu tenho que me apegar a esse tipo de coisa? 1 Coríntios 5,13. Rosângela. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Os de fora, porém, quem que vai fazer isso? Deus. A gente ama as pessoas. A gente não separa joio de trigo. Quem separa o joio do trigo é Deus. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsais, pois, dentre vós o malfeitor. Deus, ele é aquele que faz exatamente essa obra. Essa pessoa ela não vai conseguir subsistir ou viver dentro daquele contexto de mentira ou de verdade. Aquele que é da verdade não consegue viver no contexto da mentira. E aquele que está na mentira, ele não consegue viver no contexto da verdade. Esse aí foi curtinho. Pergunta 78. Nós falamos sobre o 9º mandamento, não dar falso testemunho. Falamos o que exige esse 9º mandamento. E agora, o que proíbe esse 9º mandamento? Você está com pulga hoje, Wallace? O que proíbe o 9º mandamento? O 9º mandamento proíbe tudo que é prejudicial à verdade, tanto à nossa reputação como ao do nosso próximo. Você pode mentir, inclusive, trazer um falso testemunho em relação à sua própria vida. É a condição mais difícil? É, mas existe. Normalmente nós damos mau testemunho em relação aos outros. Nós falamos do procedimento dos outros. Nós apontamos a vida dos outros, não a nossa. Falsidade, novamente. Tudo que for pensado, falado, pretendido além da verdade é falsidade. E isso não se
Isso não se restringe pura e simplesmente aos testamentos, juramentos ou votos, mas a qualquer atitude no relacionamento entre as pessoas ou no relacionamento com Deus. Qualquer posição de mentira de você, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com sua filha, tio, tia, marido, esposa, qualquer tipo de relacionamento que você pense, omita ou faça, incorre na proibição deste mandamento. Não faça isso. Por isso que antes da gente agir, a gente tem que pensar. Decisões que são tomadas no calor de uma discussão, elas são más decisões. Porque do coração procedem os maus desígnios. O meu coração, em relação a Rosângela, é mau. Quando nós discutimos, essa maldade, ela vem à tona. É a hora que eu falo aquilo que está dentro do meu coração. E deve estar guardado ou sumido do coração. Mas é nesse momento que as discussões acontecem. E aí as palavras que foram proferidas, elas não voltam atrás. Pegando o gancho do nosso filósofo, o Wallace, é como você subir num alto monte com um travesseiro de penas de ganso e você rasgar e depois você querer buscá-los. Você nunca vai conseguir. Entendeu? Depois que a palavra proferida já foi falada. Ela já magoou e ela já teve o seu efeito. Mateus capítulo 26, verso 59. Mateus capítulo 26, verso 59. O Alice ou o Alice já foi? Já então o Carlos. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E é exatamente nessa condição que a gente se encaixa. Você tem que viver uma vida de tal maneira que as pessoas não encontrem uma palavra de verdade contra você, mas tem que procurar uma palavra de mentira. Você acha que eles não procuraram pessoas ali no meio judeu para falar alguma coisa que era verdadeiro contra Jesus? Procuraram. Acharam. Ele tinha uma vida impecável. E é algo que nós temos que procurar. Essa vida impecável. Para que se as pessoas apontarem o dedo para nós, as nossas próprias atitudes respondam. Não quer dizer que não vai ser levantado falso testemunho. Mas nós, diante de Deus, nós estamos isentos dessa culpa. 1 Samuel 19:6. Saúl atendeu a voz de Deus. Ele foi tão certo como vira ao Senhor. Não, ele não morrerá. Tá? O que está acontecendo aí? Saúl, ele tinha sido ungido rei. E aí ele começa a pisar na bola. Deus fala que o reino dele vai passar. Davi é levantado como ungido de Deus. O Espírito do Senhor se afasta de Saúl. Ele começa a ficar incomodado. Falam que tem Davi que toca a harpa e acalma ele. Ele vai lá e ele começa a ver que Davi está crescendo em popularidade. E ele fala, eu tenho que matar esse cara. Se eu não matar ele, ele vai tomar o reino. E aí Jonatas, que era amigo de Davi, olha para ele e fala assim, pai, não faz mal a Davi. Ele só está querendo ajudar. E aí ele fala o quê? Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Mas ele está falando a verdade? O coração dele era o quê? Que ele ia matar. Ele estava trazendo um falso testemunho. Ressalvas. E aí é com muito cuidado que você tem que ouvir o que eu vou falar. Ressalvas. Todavia, nem tudo o que é feito dessa forma é pecaminoso. Nem sempre, ou seja, em condições específicas, você deixar de falar a verdade, ela não é errada. Em casos, exceções,
casos militares, como a guerra e as suas estratégias. Então imagina que você está numa guerra e você é pego pelos inimigos, e aí o inimigo ele começa a falar para você falar a verdade. Se você falar a verdade, você vai acabar com o exército de lá, vai matar as pessoas, inclusive as pessoas que são inocentes. Nesse caso, você tem direito a omitir a verdade. Mesma coisa em condições policiais. Mesma coisa se você está numa favela. Imagina que você está numa favela e o cara entra e fala assim: cadê a sua esposa? Ela está em casa? E ela está escondidinha lá no cômodo. Eu falo, ela não está em casa. Nesse jeito, olha a motivação. A motivação é a proteção do próximo. Olha como é, hein? Obrigado. Raabe está lá, fez um voto com os soldados para proteger os espias de Israel que Josué tinha enviado. E aí o rei chega lá e fala para ela: eles estão aqui. O que ela fala? Foram embora. Corre que vocês ainda pegam ele em tal lugar. Qual a dificuldade da coisa? A motivação. A motivação da proibição do próximo. Ou melhor, de proteção do próximo. Nessa condição e com essa motivação, mas não use isso nem abuse. Você pode usar e abusar, C&A, tá? Mas não, está amarrado. Você não. Ixi. Oh Deus. Ainda bem que eu oro, né, para que Deus guardar no coração da pessoa as palavras que procedem de Deus e não do engano, né? Em caso de autores que escrevem contos e peças teatrais, é uma outra situação. Então você vê o filme lá do Avengers, você vê o filme do Homem-Aranha ali, o cara está escrevendo e muitas vezes o cara usa de situações que são mentira. Naquela condição não é pecado, é uma história, é um conto, é uma historinha que ele está criando. Quando alguém em posição de autoridade exige de uma pessoa que faça algo absurdo ou contra a palavra de Deus, estando em jogo a sua segurança, a vida de outras pessoas, é lícito pronunciar uma falsidade, visando preservar a vida e a segurança das pessoas. Eu vou liberar você agora, mas você vai ter que matar o fulano. Concorda? Naquele momento você tem que falar. Pode até falar, eu concordo. Para proteger as pessoas que estão ali próximas a você. A motivação nunca pode ser a si próprio. Essas questões que eu trouxe agora são questões extremamente complicadas. Tem uma matéria dentro de teologia que fala ética cristã. Que aí o professor ele começa a te trazer, você fala assim, aborto é pecado? Aí você fala, claro. Aí a pessoa começa a trazer situações. Chega uma hora que você começa a ficar assim, será que é mesmo? Porque mesmo dentro dos textos de Moisés, que a gente vê que quando Moisés ele começa a atender as pessoas no sentido de juízo, ele fala, olha, esse grupo aqui vai ser atendido por juízes de 100, de 1000 e de 10. Então é como se fosse a nossa escala judicial. Você vai passando por nível após nível, chega um momento em que a questão ela é muito complexa, o que se faz? Leva para Moisés. Ou no caso, nem vou falar se está certo, se não está errado, nosso Supremo Tribunal Federal, a ideia é, o STF, ele seria aquele grupo de pessoas mais corretas possíveis, que iriam julgar as causas mais difíceis possíveis e dar a resposta mais correta possível. Essa é a ideia. Então, quando se pensa no conceito de ética cristã ou de casos difíceis como esse, elas têm que ter muito cuidado, um pensamento muito cuidadoso, buscar-se na multidão dos conselhos se aquilo é correto ou não é correto, quando possível, para que então você tome a decisão certa ou errada. Aisla? Muitas vezes eu estou no assunto do aborto. Realmente é uma visão muito parece porque eu sempre fui contra o aborto desde o início. E aí vem situações que são colocadas que realmente nos colocam em dúvida. Que nem, por exemplo, um escutador foi lá, escutou uma moça e ela ficou grávida. E aí entra aquela questão, a gente como cristão, o que se deve colocar como argumento, como a gente deve pensar? Não tem argumento, tá? A não ser chamar para a condição da palavra e do amor. Porque uma mulher que foi estuprada, ou mesmo um homem, ele carrega marcas na sua vida
que apenas o Espírito Santo consegue acabar. Qualquer tipo de violência. Estamos falando estupro, pode ser qualquer tipo de violência. A gente tem visto lá o Hamas lá, cara lá, como também Israel, no ataque deles, tem feito coisas que dentro da guerra criam problemas que são complicados. Então você pensa em ver um soldado, seja do Hamas, seja de Israel, pegar e dar um tiro na cabeça da tua mãe ali, entendeu? Como é que você vai pensar em alguma coisa de perdão? Mas é a forma da ação de Deus. Então, ceifar vidas, em nenhuma hipótese é permitido. Pô, mas você está vendo o teu ente querido, está lá corroído pelo câncer, entendeu? Está lá suando sangue, você pode criar a situação mais... Não é permitido tirar a vida. Mas é uma atitude de amor. Não é permitido tirar a vida. Você tirar a vida de alguém, mesmo como amor, é assassinato. E você vai pagar por isso. Diante de Deus. Mesmo que os homens não façam. Ah, pastor, espero que você nunca... E essa é a resposta das pessoas que foram agredidas. Espero que você nunca passe por isso. Para ver se você vai liberar perdão ou não. Mas... a verdade você entende que a verdade ela não se amolda a uma situação. A verdade é a verdade. Ponto final. Por mais que ela doa. Por mais difícil que seja. A verdade, ela é a verdade. Porque se ela fosse relativizar, mas no caso do estuprador, mas eu posso fazer um aborto quando a criança tem 6 meses de vida, 6 semanas de gestação, ou 1 semana de gestação, você começa a criar parâmetros diferentes do que as escrituras. Então você começa a mover o contexto moral da verdade retilínea e uniforme para uma coisa que ela pode ser oscilar. Mas depende. Entendeu? Depende. Mas aí a criança nasce e ela vai para o governo, e ela vai sofrer, e ela vai não sei o que, então é melhor. E a gente vê isso acontecendo, por exemplo, dentro do contexto homossexual. Então é melhor deixar uma criança jogada no meio do lixo do que deixar de que um casal homossexual cuide dessa criança. Você entende que você começa a complicar a situação? Ou é verdade ou não é verdade. E nós vivemos num tempo de relatividade. Às vezes sim, às vezes não. Por cristão, não. Outro caso em que a falsidade não constitui crime é quando feita de forma inocente, sem conhecimento e intenção de dolo ou prejuízo. E aí o autor escreve isso e eu discordo dele, porque você fazer uma coisa, seja de forma consciente ou não consciente, não vai tirar a condição pecaminosa. Se você fez sem saber, a consequência ela é menor, até dentro do contexto judicial, ela é menor. Se uma pessoa faz uma coisa sem intenção de, é culposo e não é doloso, mas continua sendo pecado. É igual você estar no lugar, estacionando um carro que é proibido, você não sabe que não é proibido, mas você vai deixar de ser multado? Vai continuar a mesma coisa. Como explicar a crença em mentiras ditas de altar? Mateus 13, 14. De sorte que neles contra a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Nós temos 2 verdades aqui. Ou melhor, uma verdade, que é a condição de que pessoas que são salvas, elas entendem, podem até não cumprir. E pessoas que são ímpias, ouvem e não entendem. Quando você sair de um lugar que você ouve a verdade e você vir ouvir a mentira, eu espero que eu esteja plantando isso na vida de vocês, para que num futuro, porventura, vocês não estiverem comigo, vocês estiverem em qualquer lugar, quando alguém falar uma coisa, aquilo, você consiga ter discernimento. Porque o que mais tem hoje, mais tem não, mas o que tem em muitos lugares é a mentira. Em que as pessoas trazem meias verdades que são aceitáveis ao nosso coração, mas que não são conforme as Escrituras. E eu estava vendo uma declaração de um padre em que ele justificava o casamento homossexual na Bíblia através do relacionamento que Jonatas
e Davi tinham, e ele falava explicitamente que dentro da congregação dele, ele achava normal e que ele iria casar homossexuais. Quando você olha uma figura de autoridade falando que conhece muito mais que você, o que acontece é você vai passar a acreditar ou não naquilo que a pessoa está falando. E esse cara, como que ele foi assim mesmo que aconteceu ou ele distorceu? Ele distorceu. São pontos das escrituras sagradas que elas são complexas no explicar. Em que o texto, lá entre Davi e Samuel, fala que... Davi e Jonatas, obrigado. Entre Davi e Jonatas, havia uma amizade entre eles tão grande, em que Davi ele fala que o seu amor é um amor muito melhor do que de muitas mulheres. Ele tinha muito mais afeição à amizade do amigo dele do que do relacionamento que ele podia ter com outras mulheres, que eram relacionamentos que passariam. Havia na figura de Jonatas com Davi e de Davi com Jonatas esse tipo de relacionamento, em que um morreria pelo outro. Isso, quando a gente pega esse quadro do jeito que está aqui e transfere para o ano de 2023, o que acontece é, se faz a leitura segundo a visão homossexual de que eles eram gays. E aí o que aquele sacerdote fala é, não, ali é porque eles não poderiam se relacionar. Então é a forma que a Bíblia está dizendo que isso é permitido. Mas se isso fosse verdade, não haveriam textos contradizentes, porque para aquele sacerdote a Bíblia não é a palavra de Deus. Então pode ser que tenha uma informação que contradiz com a outra. E a grande maioria dos textos diz que não pode. Então mesmo que tenha um texto que parece que diz que pode, uma massa de textos diz que não pode. Então esses textos são os que são avalizados como verdadeiros. Quando você vai definir se um texto ele é verdadeiro ou não, a quantidade de ocorrências daquela coisa é o que vai definir. Então, se você tem um crime civil, penal aqui, e você tem 20 pessoas de diferentes locais dizendo, Nicolas não fez isso, e se levantou uma pessoa dizendo que fez, você é absolvido. Porque pela multidão de conselhos, a sabedoria é um princípio bíblico que é usado, inclusive, dentro da condição do nosso tribunal, nosso juízo, nosso judicial. O que fazer diante de mentiras? O que diz o nosso Deus a respeito das mentiras que existem no altar? Ele nos exorta a nos orientarmos pela sua palavra, que é a Escritura, e não sermos inocentes, vigiando, orando em todo o tempo que nos resta nessa terra que Deus nos deu. Como lidar com uma mentira que sai de um altar? Então, as pessoas elas começam a estabelecer elos de ligação muito fortes. Um casamento, um batismo. Então, quanto mais o sacerdote ele se envolve na vida da família da pessoa, mais há dificuldade de acontecer o quê? As pessoas que são com esse vínculo desfazerem. Então, eu acompanhei o Nicolas e a Aisna, fiz o casamento deles, fui na revelação, não me chamaram para orar, mas eu continuo amando. Entendeu? Eu tenho que... Deixa eu falar, vai. Aí vai ter o tempo do batismo. Então tudo isso vai estabelecendo um elo de ligação meu com a família do Nicolas, de tal maneira que se sai uma mentira da minha boca, é muito mais difícil deles atestarem como ser uma mentira, por causa de todo o histórico que tem na vida. Mas independente do elo de vínculo, tem que continuar se tendo o quê? A palavra de Deus como regra. Não é porque eu fiz casamento, não é porque eu aconselhei, não é porque eu ajudei, não é porque fez isso, fez aquilo outro, que suplanta a palavra de Deus, que é o que está sendo falado aqui. Marcos 13:33. Alguém aí? Ingrid? Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O que é vigiar? Está sempre com o olho aberto. Isso tem que ser com criança.
Você vai, deixa aí, a criança sumiu. Cadê a criança? Não entendeu? Nesses dias que nós vivemos, cuidado com meninos e meninas, banheiro se tornando unissex. Ah, pode ir, não, acompanhe. Tudo pode acontecer. Então nós temos que estar sempre vigiando. E em relação ao texto, sempre com o ouvido aberto. O que o pastor falou, por mais que eu o ame, é bíblico. Eu tenho que seguir. A verdade de Deus provém da imutabilidade do ser divino. Dessa forma, Deus é fiel e não pode mudar ou negar a si mesmo e aos seus escolhidos. Deus nunca muda. A verdade de Deus é a salvação. Como vimos até aqui, esse mandamento, o 9º mandamento, tem como fundamento a verdade de Deus. Vimos também que a verdade resulta da imutabilidade do ser divino. Ele é verdadeiro porque ele é imutável. Para a aplicação desse raciocínio, nós partimos de 2 afirmações que têm que mover o seu coração em relação a qualquer coisa. Deus não muda. Segundo, a salvação é verdadeira. São 2 conceitos que você tem que ter no seu coração. Deus não muda. Ele determinou e Ele trouxe você para os seus caminhos. E essa salvação que te foi concedida, ela não pode ser perdida porque foi dada por Deus. Por mais que você a rejeite, você não vai sair porque Deus ele é verdadeiro. E se Ele falou que é, vai ser, independente do que você acha ou que você pensa. A verdade provém da imutabilidade, portanto a imutabilidade resulta da verdade. Uma é alicerçada na outra. A imutabilidade de Deus se apoia na verdade dele e a verdade se apoia na imutabilidade. Se a salvação é imutável, os eleitos não podem perder jamais a salvação. Por mais que você faça algo, se você é eleito, se você é salvo, em algum momento Deus ele vai te convencer a você voltar aos seus caminhos. Não quer dizer que você não vai ter uma vida desgraçada pelas decisões erradas que você tem. Mas em relação à salvação, porque Ele é verdadeiro, por causa dele, você não se perde. O Salvador não perde o salvo. Todos aqueles que Deus aceitou em seu Filho, chamados e regenerados pelo seu Espírito, continuam pecadores e não se tornam santos nessa vida. Nós, apesar de caminharmos buscando uma santificação progressiva todo o tempo, nós nunca vamos ser santos no sentido de sem pecado. Todas as decisões de Deus pertencem à eternidade, acontecendo no tempo, mas verdadeiras e imutáveis, existindo de forma sempre presente na mente de Deus. Então o que Ele definiu não muda. O amor de Deus é verdadeiro e o nosso é mentiroso. Nosso amor ele é imutável, nosso amor ele é falso, o nosso amor é interesseiro e o amor de Deus não. A perseverança dos santos ou santificados que somos nós não depende do meu livre-arbítrio, mas da verdade de Deus, pela qual todas as decisões são eternas e imutáveis. Dessa forma, a verdade de Deus garante a preservação dos seus filhos. O que preserva você nos caminhos do Senhor não é o tempo que você está na igreja, não é o tempo que você lê a Bíblia, não é o tempo que você ora, mas é o amor dele que é derramado sobre a sua vida. 2 Timóteo 2,19. Tudo bem, Daniel? Tranquilo? Quer sentar do meu lado aqui, não? Quer não, né? Quer? Quer sentar à noite aqui do meu lado? Dois 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ele vem trazendo 2 verdades importantes aí. Primeiro, o Senhor conhece, no sentido de Ele ter determinado quem é o filho dele, e eles lhe pertencem. Se pertencem a Ele, não se perdem. E aí Ele traz uma consequência em relação a isso. Se você é filho de Deus, mude o seu jeito de agir. Aparte-se da injustiça. Amém, queridos? Uma informação importante que eu esqueci, eu ia falar no começo. A partir de hoje, eu peço que ninguém, a não ser eu, corrija quem está lendo. Tá? Se a pessoa errou na palavra, no engasgar, no qualquer coisa que seja, você se guarde e deixa que eu fale. Por quê? Para evitar que haja constrangimento por parte da pessoa. Tudo bem? Em especial pessoas da família. Tudo bem? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos
Agradecemos pelo amor, tua graça e cuidado. Queremos colocar a nossa vida na tua presença, pedindo a ti, Pai querido, que o Senhor nos guie, oriente e abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.